Oi, gente, tudo bem com vocês? É, Esse vídeo é um pouco diferente, vai ser um pouco mais pessoal, mas é porque eu senti no meu coração que era uma coisa interessante falar, porque eu sei que tem várias pessoas que passam por essa mesma situação que eu. Então eu resolvi comentar a respeito desse assunto. Eu vi que tá na moda agora você falar que você é TED Speaker desde sei lá quando. E eu tive a oportunidade maravilhosa de palestrar no TED em 2012, quando a internet era mato ainda, né? Vamos dizer assim. E hoje eu me lembrei disso, rolando o feed do Instagram, eu me lembrei dessa situação de que eu fui TED Speaker há muitos anos atrás, né? Inclusive o vídeo que tem é uma vergonha, assim, há um pouco tempo atrás que eu tive coragem de assistir ele de novo. Mas assim, eu sou eternamente grata à pessoa que eu fui corajosa e consegui palestrar nesse evento. Mas o que que aconteceu? Parece que meu celular tá. Não. O que que aconteceu? É... Essa questão já está resolvida comigo, mas eu vou te dizer como é que foi que eu fiz para resolver. Quando eu comecei a dar palestra, eu tinha muito medo de dar palestra, muito medo. Eu tenho certeza que isso acontece com muita gente. E aí, quem me acompanha há mais tempo sabe que eu fiz terapia por muitos anos, eu fiz terapia 10 anos. Só que eu sou muito resistente, então para mim chegar em algumas questões minhas no meu subconsciente foi muito difícil, porque eu tive uma infância assim que eu achei um pouco conturbada, então eu meio que fui deletando assim muitas coisas da minha infância, sabe? Então, da minha infância e da minha adolescência, por opção própria. Eu queria esquecer, fui esquecendo, 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 e acabou que eu esqueci mesmo. Porque nosso cérebro, ele é muito inteligente, né? Ele vai tentar sempre nos poupar das coisas que ele acha que tá fazendo a gente sofrer de alguma forma. Então, eu tinha muito medo de dar palestra. Só que aí as coisas estavam acontecendo, tanto é que eu já dei palestra no Sebrae, já dei palestra no TED, já dei palestra na Campus Party, já dei palestra na PUC, já dei palestra, enfim, já dei palestra em um monte de lugar. Já organizei evento com palestra. E quem me vê falando não acredita que eu tinha medo de dar palestra. Mas no decorrer desse processo de ir dando palestra, eu passava muito mal no dia de dar a palestra. Eu tinha muita coragem, eu ia, mas eu passava muito mal. E aí, nessas terapias que eu fazia, né, que eu já fiz vários tipos de terapia diferente, eu descobri, eu lembrei. Como eu tinha dito, eu fui esquecendo muita coisa. Eu me lembrei porque que eu não gostava de ficar lá na frente das pessoas, de me expor. Eu vou contar essa história pra vocês, é uma coisa que já foi resolvida na terapia, mas é que é uma coisa que talvez pode ajudar alguém. Porque na nossa infância acontecem coisas muito estranhas e que a gente não tem repertório suficiente para lidar com elas, né? E aí a gente acha que vai ser daquele jeito para sempre, só que nossa vida não é assim, né? As coisas acontecem e as coisas mudam, então pode acontecer muita coisa. Enfim. Eu lembrei que quando eu tava na quarta série, que eu tinha 9 anos de idade, acho que era 9 mesmo, né? Enfim, eu tava na quarta série e eu era pequena, né? Porque minha filha tem 7, ela tá na segunda. Enfim, eu tava na quarta série, então eu estudava num colégio público, que eu estudei em colégio particular, acho que só no pré ou no jardim, uma coisa assim. Eu estudava num colégio público. E a gente era muito baderneira, eu sempre fui muito baderneira, muito, porque eu sempre fui muito ativa, então participava de tudo, sempre estava no meio da bagunça, uma coisa mesmo, né? Sempre tive muitos amigos. Então tinha uma brincadeira que a gente brincava que chamava passo-tapa. E aí a gente brincava. Um belo dia nós decidimos mudar a brincadeira para passa o chute. Como que funciona, né? Porque eu sei que cada lugar é diferente. Você pega e cola um papel nas costas do seu colega de sala. E aí todo mundo sai dando tapa nessa criança. Gente, eu tinha 9 anos, né? Calma, respira, não surda não. E aí, beleza, a gente modificou a brincadeira para passo-chute. Essa é uma história que, assim, a pessoa meu terapeuta que sabe,
acho que quase ninguém sabe dessa história. E aí, eu peguei, colei, a gente mudou o nome da brincadeira, eu colei o papel nas costas do menino. Um menino super nerd, super bonitinho. Eu era amiga de todo mundo. Aquilo ali pra mim era uma zoeira só. Não era uma brincadeira, não era nada muito sério, né? E aí, o que aconteceu? Todo mundo chutou o menino, colou, né? Eu colei o papel nas costas do menino. O povo chutou o menino. E eu chutei o menino. Só que na hora que eu chutei o menino, a professora tava chegando. Aí ela viu. E eu era super nerd. Eu era, assim, a queridinha da professora. Eu era aquela pessoa, assim, que a professora passava um trabalho mais esquisito do universo. Eu ia lá e criava uma coisa tão esquisita quanto o trabalho que ela pediu e tirava 10. Mesmo sendo muito terrível na sala de aula por essa atividade extrema que eu tinha, né? Aí, o que aconteceu? Que é a parte que é pesada. Ela pegou, chamou, na minha sala funcionava assim. Tinha as cadeiras das crianças, aí tinha um degrauzinho e tinha a cadeira da professora e o quadro negro. Ela viu, falou assim, muito bonito, Jéssica. Parabéns, né? Vem aqui. Aí eu fui. Na hora que eu cheguei lá em cima, ela falou assim, agora o fulano que você chutou, que eu não lembro o nome, isso eu lembrei fazendo terapia, porque eu já tinha esquecido da minha cabeça essa história. Vai pegar e vai fazer a mesma coisa que você fez aqui na frente de todo mundo. Vai. Na hora que ele fez isso, eu fiquei com tanta vergonha, todo mundo da sala ficou horrorizado, só que ninguém teve coragem de falar que todo mundo estava participando da brincadeira, criança é assim, né? Um adulto, lógico, passa medo. Mas o posicionamento dessa professora, nem sei, talvez o vídeo pode até chegar nela, né? Mas enfim, whatever, já passou. E aí, isso é a única coisa que eu lembro, assim, de problemática de apresentação, de ter que estar lá na frente, né? Porque, querendo ou não, eu passei por uma situação de humilhação ali naquela hora, né? Por mais que eu tenha recalcado essa situação, ela continuou dentro de mim. E aí, beleza, cresci, pau quebrou, ninguém nunca soube, não contei pra minha mãe, não contei pro meu pai, não fiz nada, entreguei pra Jesus, continuei vivendo a minha vida normal. Só que aí, quando começou a ter aquela série de trabalhos na faculdade e eu tinha que apresentar lá na frente, eu ia, mas eu ia morrendo. E aí, o que acontece? Quanto mais você sofre, mais seu cérebro vai acostumando e entendendo que aquilo ali é uma situação de sofrimento pra você, que você não tem que passar por aquilo, né? E só que eu sempre, uma coisa que sempre interferiu muito no meu jeito de pensar, que é uma parte da minha inteligência emocional que eu acho muito interessante, que faz parte do meu processo de resiliência, de ter essa antifragilidade, é que mesmo com medo das coisas, eu sempre fui e fiz. E aí eu conheci um cara chamado David Goggins. Eu não sei se você já ouviu falar, se você não ouviu, você procura no Google. Ele é um super atleta que ele pesava, parece que, não sei, 190 quilos, não sei. E ele emagreceu e ele é o único cara da face da terra que é membro do SEALs, já passou na prova mais difícil do mundo, não sei quantas vezes, sei que o cara é uma máquina. E um dia eu escutei eu ouvi um vídeo dele motivacional no YouTube e ele falando justamente sobre isso. Ele falando assim, eu não queria fazer nada do que eu faço. Só que eu sei que eu preciso fazer. E que é uma coisa que, por mais que eu tenha muito medo, porque ele engordou, né, estourou o joelho dele tudo. Nossa, uma coisa, você precisa assistir o vídeo. Ele fala assim, que ele sabia que o que ele queria pelo corpo, que tem morte de preguiça, e pela cabeça, pela vontade mesmo de fazer, de ser, de várias coisas, eram coisas totalmente diferentes. Aí ele sempre fala assim, que ele tinha que calejar a mente dele. Então foi o que eu comecei a fazer. Se você tem medo de gravar vídeo, se você tem medo de dar palestra, é isso que você tem que fazer. Ai, Jéssica, é muito difícil. É difícil mesmo. É difícil mesmo. Eu sei, eu fiz terapia, me ajudou com esse processo a lidar, porque eu fiquei com medo eterno de subir em cima de um palanque e de falar qualquer coisa. Mas depois que eu vi esse vídeo,
eu entendi o processo que eu sempre fiz na minha vida, porque eu fiz isso naturalmente, a minha vida toda. Tudo que eu sempre tenho medo, eu vou lá e faço assim mesmo, com medo mesmo. O medo, ele não me larga, né? Ele continua comigo, mas eu pego ele, coloco ele dentro da bolsa e falo, vamos então, colega, e vamos. E nós vamos, entendeu? E sempre foi assim, eu fui calejando a minha mente. Hoje eu subo em qualquer lugar e falo o que eu quiser. Mas antes, eu não fazia nada. O celular começou a balançar aqui. Eu não fazia nada. Assim, inicialmente, até entender isso, que eu tinha que fazer de qualquer jeito, que eu ia fazer com medo mesmo, eu passava mal, eu quase morria. Mas aí eu entendi que se eu calejasse a minha mente, que se eu treinasse, que tudo que a gente treina, a gente consegue fazer, eu ia conseguir. Então, eu senti hoje que eu tinha muito que falar sobre isso, sabe? Que eu tinha muito que... Ficou o dia inteiro martelando na minha cabeça, já tá de noite, e eu falei, não, eu vou gravar esse vídeo então. Que a única forma, lógico, né, de, de lidar com as coisas que você tem muito medo, é que você tem que enfrentar. Porque se eu tivesse desistido, eu não teria palestrado no TED, eu não teria palestrado no Sebrae, eu não teria palestrado na Campus Party, que foi assim, um sonho realizado da minha vida, que eu tava lá, que eu tava tão feliz que não tinha nem base. Eu não teria palestrado em lugar nenhum que eu já palestrei na minha vida. Nunca teria falado nada em lugar nenhum. Eu não teria esse canal aqui no YouTube, eu não estaria falando isso pra você, entendeu? Então, se você tá com medo de fazer alguma coisa, se você tá com medo de gravar vídeo, é isso que você tem que fazer. Faz com medo mesmo. Caleja seu cérebro, criando uma nova rede neuronal, onde você vai alcançar o que você quer. Porque o medo, ele não vai te largar. Na hora que ele começa, hoje em dia, né, quando ele... Evento, nossa, eu já palestrei em tanto lugar que quando eu olho, assim, eu fico, assim, chocada. Na Feira das Minas, eu faço roda de conversa, eu gosto de atender grupo. Como que eu vou atender grupo se eu tenho medo de falar com as pessoas, né? Não tem como. Então, se você enfrenta o seu medo, você consegue fazer as coisas acontecerem. Agora, se você esconde debaixo da cama, se você fala, isso aí não é pra mim não, não tenho jeito pra isso. A gente nunca vai ter jeito pra nada, nosso jeito é só ficar quieta, aquela lei da física, um corpo parado tende a continuar parado, é a lei da inércia, né? Se você continuar parado, você vai continuar parado. Agora, se você tocar o terror na sua cabeça e falar assim, eu vou fazer com medo mesmo, porque eu preciso fazer isso, porque é isso que eu quero fazer da minha vida, e o medo não vai me controlar, porque ele tá me atrapalhando, você vai fazer assim mesmo. Então, tô muito satisfeita de ter feito esse vídeo. Não precisa ficar preocupada com questão emocional, com nada disso, porque isso aí já tá totalmente resolvido, porque se não tivesse, hoje eu até assisto o vídeo do TED, tô tranquila, eu sei que é uma marmota, que poderia ter sido 1000 vezes melhor, mas, como eu disse no início do vídeo, eu sou eternamente grata por aquela criatura iluminada que teve coragem de subir lá em cima do palanque, mesmo com todos esses problemas dentro da cabeça dela, e falar assim mesmo. E eu tava falando sobre uma temática muito interessante, que é compartilhamento de informação, coisa que o povo não tem coragem de fazer até hoje, que é compartilhar o que eles sabem. Então, eu sou muito grata àquela Jéssica que fez aquele vídeo, que teve coragem de apresentar aquele TED. Sou muito grata à Jéssica que teve coragem de fazer todas as coisas e que calejou. Eu já fui até DJ, gente, eu já até discotequei. Imagina, tem que subir em cima de um super palanque, tá super montada, né, pra fazer isso. Então, sou muito grata àquela Jéssica que fez isso tudo, porque se ela não tivesse tido coragem de enfrentar o medo, calejar a mente dela, até o medo dela ficar do tamanho de uma moeda de 1 centavo, eu não estaria aqui, entendeu? E você, como que você vai ser grata à pessoa que você quer se tornar? Ou a pessoa que você já é pra a pessoa que você quer se tornar ser grata, né? É o contrário, na verdade, é assim que tem que ser dito. Como que você vai fazer? Você vai abraçar o medo e levar ele junto com você, ou você vai enfrentar? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Fico muito feliz de ter finalmente ter sentado aqui e feito, apesar de não estar tendo muito tempo para isso. E um beijo, muito obrigado por vocês estar assistindo. Curte, comenta, compartilha. E vamos
pegar o medo e colocar ele no lugar dele, tá bom? Tchau.